Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma série de exercícios sobre leis de Newton. Nós estamos começando mais uma série, mas existem muitos outros vídeos sobre exercícios de leis de Newton e estão todas à disposição de vocês. Vamos lá então, esse aqui caiu na Unesp, universidade muito famosa no interior de São Paulo, uma universidade pública, gratuita, não é? Tem seu vestibular próprio e sempre muito pretendida pelos vestibulandos, né? Vamos lá. Uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a de barco a vela. Realmente o Brasil ganha muita medalha, né? Com barcos. Considere uma situação em que um barco de 100 kg, conduzido por um velejador com massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sob a ação do vento em movimento uniformemente acelerado até atingir a velocidade de 18 km por hora. Muito bem. A partir desse instante, ele passa a navegar com velocidade constante. Então é assim, né? O barco parte do repouso, acelera em move até atingir 18 km por hora. A partir daí, movimento uniforme. Se o barco navegou 25 metros em movimento uniformemente acelerado, quer dizer, em move, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreze o movimento, as resistências ao movimento do barco. Vamos lá, acho que é tranquilo esse exercício. Bom, nós sabemos que as massas são conhecidas, tanto a do barco como do velejador. 100 kg e 60 kg. Então a massa total, massa do conjunto, seria 100 mais 60, 160 kg. É dito que a velocidade inicial é zero, porque ele partiu do repouso, e que a velocidade final nesse trecho acelerado é 18 km por hora, o que dá 5 metros por segundo. Como é que eu sei? É que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. Então, metade disso, que é 18 km por hora, corresponde a metade de 10, que é 5. Bom, é claro que eu posso fazer a conta, né? 18 km, isso é 18 mil metros, 1 hora, 3.600 segundos, fazendo a conta isso vai dar 5. Mas convém lembrar que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. Por que convém lembrar? Porque aparece muito. Parece muito. 36 km por hora, 72 km por hora, que é o dobro, 18 km por hora, que é a metade. Só por isso, porque aparece muito. E aí você ganha tempo, principalmente em provas cujo tempo é importante, como Enem, vestibular. Só por isso. Nada impede que você faça as contas. Mas convém lembrar que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo, para se ganhar tempo. Muito bem. É dito também que o barco, nesse tempo de aceleração, percorreu 25 metros. Bom, eu quero a força resultante, é o que ele pede, né? E para isso eu preciso da aceleração, para usar a segunda lei de Newton. E eu posso encontrar a aceleração usando a equação de Torricelli, porque eu tenho as velocidades e tenho o deslocamento. Vamos lá então. Velocidade final 5 ao quadrado, inicial 0 ao quadrado, espaço percorrido 25. 5 ao quadrado, 25. Essa conta aqui, 2 vezes 25 dá 50. Pronto, encontrei que a aceleração é meio metro por segundo ao quadrado. Lembrando da segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração, eu vou encontrar a força resultante. Aqui eu tenho que usar a massa total, porque é a força do vento, né, que empurra os dois, tanto o barco como o velejador, não é? É a massa total que me interessa aqui. Então, massa total 160, aceleração meio, eu vou encontrar que a força resultante é de 80 newtons, ok? Tranquilo, hein? É um exercício de vestibular, mas bastante tranquilo, cá entre nós, né? Bastante tranquilo. Vamos lá, esse 14º exercício caiu na Federal do Rio de Janeiro. O bloco 1 de 4 kg e o bloco 2 de 1 kg, representados na figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F de módulo igual a 10 newtons, aplicada ao bloco 1, e passam a deslizar sobre a superfície com um atrito desprezível. Mais tarde nós vamos ter listas com atrito. Não é? Por enquanto não, a gente está fazendo só aqueles cujo atrito é desprezível. Bom, aí ele pede no item A direção e o sentido da força
que 1 aplica em 2, e depois no item B, a direção e o sentido da força é que 2 aplica em 1. É isso que ele pede no exercício. Vamos lá então. Tranquilo também, é um exercício clássico, né? De bloquinhos. Isso aparece muito também quando se estuda leis de Newton. Bom, o que se deve fazer sempre nesses exercícios que tem mais de um corpo, né, encostado no outro, é desenhá-los separados. Eles não estão separados, né? A gente faz isso para que o desenho das forças fique mais claro. Bom, cada um tem um peso, tá certo? Desenho aqui o peso do corpo 1, peso do corpo 2. Eu tenho as reações normais do chão. O corpo 1 recebe uma reação normal N1, o corpo 2 uma reação normal N2. É comum também a gente desenhar as forças sem a notação vetorial. Não tem grande problema não, tá? É claro que eu sei que a força-peso é uma grandeza vetorial, a normal também, mas quando a gente desenha só a letra, né, a gente está indicando que o módulo do peso é P1, módulo da normal é N1, né? Aqui eu optei pela notação vetorial. Eu tenho aqui a força F aplicada no bloco 1. E eu tenho o seguinte, o bloco 1, por ser empurrado pela força F, ele aplica uma ação no corpo 2. É a força de 1 em 2, tá bom? O que o corpo 2 vai fazer? Ele vai reagir e vai aplicar em 1 uma força, não é? De mesma intensidade, sentido contrário. É a força de 2 em 1. É importante lembrar que ação e reação sempre agem em corpos diferentes. O 1 empurra o 2, essa força está em 2. O 2 empurra o 1, essa força está em 1. São forças de mesma intensidade, sentidos contrários e aplicadas em corpos distintos. Muito bem. Vamos então aqui lembrar. A massa de 1 é 4, a de 2 é 1 e a força F tem intensidade 10 newtons. Para o corpo 1, como é que fica a segunda lei de Newton? Para o corpo 1. O peso e a normal, eles se anulam, porque o movimento se dá na horizontal, então as forças verticais se equilibram, não é? Elas se anulam. A normal tem a mesma intensidade do peso, elas se anulam. Sobra as horizontais, que seria a força F e a força F21, tá bom? Como ele está se movendo para a direita, que é a única possibilidade, né? A força F ganha da F21. Eu teria então F menos F21, que seria a força resultante, igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. F tem intensidade 10. Não sei quanto vale F21, a massa M1 é 4, não sei quanto vale a aceleração. Ficou nisso essa expressão, né? Para o corpo 2, igualmente a normal se equilibra com o peso, tá certo? Elas então se anulam, se equilibram, sobra como força resultante no corpo 2 a força F12. Então, usando a segunda lei de Newton para ela, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração, eu tenho F12 igual a M2 vezes A. Como a massa é 1 do corpo 2, sobrou que F12 igual a A. Muito bem, eu vou somar as duas equações, mas lembrando que F21 e F12 têm a mesma intensidade, né? Quando eu somar essas duas equações, essa com essa, elas vão sumir, porque menos F21 com F21 desaparecem. Do lado direito vai sobrar 10. E do lado esquerdo, aliás, e do lado direito, 4A mais A, isso vai dar 5A, não é? Então, olha lá, 10 igual a 5A. De onde eu tiro que o A é 2, porque eu passo 5 dividindo, 10 por 5 dá 2. Então, o A é 2. Descobri que o A é 2, tá bom? Eu posso agora substituir o A em uma dessas duas e vou descobrir a força 1,2, que na verdade tem a mesma intensidade que a força F21. Então eu faço isso, ó. É a resposta do item A. Se eu substituo aqui, ó, o A em F12, eu tenho que ela vale 2 newtons. E como o desenho mostra, ela é para a direita, que é uma das perguntas do item A. Ele pede a intensidade ou o módulo, né? E qual a direção e o sentido. Ela vale 2 newtons, é horizontal para a direita. O item B pergunta quanto vale F21, não é? Bom, claro, a intensidade é a mesma, porque se trata de ação e reação. Então é 2 newtons e o desenho mostra que ela é horizontal para a esquerda. É isso. Legal, né? Tranquilo. Exercício 15. Não é exercício de vestibular, mas é bem interessante. Será que um cachorro pode puxar um elefante? Pode.
Um elefante asiático está sobre uma pista elevada de patinação no gelo. Isso já é uma boa informação, né? Porque com gelo a gente praticamente não tem atrito. Olha lá, de modo que não há atrito com o chão. Ele está preso a um fio que passa por uma rodana, onde na ponta está pendurado um cachorro conforme o esquema abaixo. Olha lá, tem aqui o elefante e o cachorro pendurado, né? Muito bem. Considere desprezível a massa do fio e os atritos na rodana. Encontre a aceleração adquirida pelo elefante ao ser puxado pelo cachorro, sabendo-se que a massa do elefante é 4 toneladas, e a massa do cachorro 15 quilogramas. E o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Legal isso, hein? Será que um cachorro consegue puxar um elefante? Vocês vão ver que consegue porque, claro, o elefante está sobre uma pista gelada e, portanto, o atrito pode ser considerado desprezível. Se vocês procurarem no YouTube, por exemplo, na internet, vocês vão ver como as pessoas se escorregam no gelo, né? Mal conseguem descer uma escada, por exemplo, ou então escorregam no jardim, nos países assim onde tem gelo, né? Não é o nosso caso aqui, né? É cômico até como as pessoas não conseguem ficar paradas. É carro, às vezes caminhões vão escorregando assim no gelo. É legal ver isso no YouTube, dê uma olhada lá. Bom, eu tenho aqui os corpos separados, né? E desenhei aqui as forças que agem neles. No elefante, eu tenho o peso do elefante, tenho a normal que age sobre ele e a força de tração no fio. Qual a origem dessa tração? Vamos aqui para o cachorro. Eu tenho o peso do cachorro e, em função de ter esse peso, ele puxa o fio para baixo. O fio reage e o puxa para cima, é a tração. E essa tração que é levada pelo fio e vai puxar o elefante, né? O papel dos fios é exatamente transferir força de um lado para outro, né? Muito bem. No caso do elefante, como o movimento dele se dá na horizontal, mais uma vez, o peso se anula com a normal, né? E não há por que levá-las em consideração. No caso do elefante, a força resultante é apenas a tração, tá certo? Vejo que aqui eu optei por não usar a notação vetorial nas forças, né? Desenhei apenas assim o módulo da força, peso do elefante, módulo da normal e tal. Tranquilo, sem problema. Vamos em frente. Bom, para o elefante, a força resultante, como eu disse agora há pouco, é apenas a tração. E pela segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. No caso, é a massa do elefante. Para o cachorro, força resultante seria o peso menos a tração, porque o cachorro vai descer, né? Ele vai puxar o elefante, tá certo? Não tem outra possibilidade. Ele não vai subir. O elefante está na horizontal, não é? Então, a resultante no cachorro seria peso do cachorro menos tração, que é igual a massa vezes aceleração. Peso do cachorro é sua massa vezes o G, menos a tração, igual a massa vezes aceleração. Bom, nós sabemos aqui que para o elefante, não é? A massa dele é 4.000 quilogramas, porque são 4 toneladas. Então, daria isso aqui, ó, T igual a 4.000 vezes A, tá bom? Para o cachorro, não é? O peso dele seria 150, porque seria 15 vezes o G, que é 10. Então, menos T igual a 15 vezes A. Eu tenho essas duas equações, que vieram dessas duas, tá certo? Só substituir os números. E agora elas podem ser somadas, né? Tá certo? Quando eu somar as duas, somar essa com essa, quer dizer, o primeiro membro desse lado, o primeiro membro dessa, segundo membro dessa com o segundo membro dessa, o que é que eu vou obter, né? Primeiro membro aqui, o T vai cancelar com menos T, vai sobrar 150. E aqui 4.000A com 15A, tá certo? Vai dar isso aqui, ó, 150 igual a 4.015A. O A aqui vai ser, então, 150 dividido por 4.015. Vai dar esse número pequenininho, mas de qualquer forma é uma aceleração, tá certo? O cachorro não só consegue puxar o elefante, como ele é puxado de modo acelerado. Se ele partir com velocidade zero do repouso, ele vai ganhando velocidade. O cachorro consegue acelerar o elefante. Tá certo? É interessante esse exercício por isso, né? Você consegue com o cachorrinho fazer com que o elefante acelere. Se houver espaço suficiente, logo o elefante vai estar a uma velocidade razoável, tá? Bom, como eu disse, nós temos outra série, várias outras séries com exercícios de segunda lei de Newton, tá bom? Então até a próxima.